No número 38, a gente tem o seguinte. Uma demonstração comum de força de arrasto envolve soltar filtros de café abertos e calcular o tempo necessário para que eles percorram uma certa distância. Um professor solta um filtro de café de uma altura h acima do solo e cronometra o tempo ΔT que ele demora para percorrê-la. Ao se empilhar N filtros de café idênticos e soltá-los sob as mesmas condições, observa-se que eles percorrem uma distância hn. Encontre em termos de h e n uma expressão para a distância hn percorrida pelo conjunto de n filtros. Considere que os filtros são tão leves que eles instantaneamente atingem a velocidade terminal. Então, em primeiro lugar, vamos discutir um pouco essa questão da velocidade terminal. Então, se você tem um corpo que se move em um meio fluido, ele vai estar sujeito ao que a gente chama de uma força de arrasto. Se você, por exemplo, soltar uma pedra, ela vai estar inicialmente sujeita à própria força-peso. Então a aceleração a gente sabe que vai ser igual à aceleração da gravidade. No entanto, conforme ela vai ganhando velocidade, passa a surgir aqui uma força de arrasto que vai ser uma função da velocidade que ela tem. Essa força que, quando um paraquedista pula, ele vai sentir uma aceleração muito grande no começo. E as pessoas que saltam relatam que é um negócio um pouco assustador. E aí depois de um tempo ela se acalma. Por quê? Porque você para de acelerar, então você perde aquela sensação de que você está em queda livre, né? Então você passa a simplesmente parecer que você está parado, mas sujeito a um vento muito forte. O que está acontecendo é que logo que a pessoa salta, ela está sujeita somente à força-peso, então ela está em queda livre e a gente tem um instinto de queda, né? Que quando ele é ativa, porque você está sendo acelerado com uma aceleração muito grande, você tende a se proteger de uma queda para não se machucar. E depois que isso passa, né, porque a aceleração cessa, você passa a ter um movimento de velocidade constante. Então, se a gente fizer um gráfico disso, a gente já vai perceber o seguinte. Pensando aqui no tempo e aqui na velocidade, quando a pessoa salta, ela tem uma velocidade nula em relação ao solo. Então ela começa a ganhar velocidade muito rapidamente, porque ela está caindo em queda livre. Só que essa força começa a surgir aqui e aí a gente percebe que a diferença entre esses dois vetores vai ficar cada vez menor, né, conforme a força da arrasto vai crescendo. Então a gente percebe que o que vai acontecendo é que você vai ter uma aceleração cada vez menor, até que eventualmente você vai chegar num valor de velocidade que a gente chama de velocidade terminal. Que a partir desse momento você não ganha mais velocidade. Então, se você. A gente, na verdade, tem uma expressão, meio que um problema assim, para a questão da força de arrasto. A gente sabe que o valor da força de arrasto ele depende da velocidade, mas essa dependência é um pouco complexa. Então, a gente tem formas funcionais diferentes dependendo do regime de velocidade que você tem. Então, as formas que são mais comumente usadas são as seguintes: a força de arrasto ela é proporcional a uma constante vezes a densidade do meio, ou seja, quantos quilogramas por metro cúbico o meio tem. A área de seção reta do projétil, o que significa isso? Se você tem uma bola caindo, a área de seção reta vai ser como se fosse a sombra dela. Então é a área que é a maior área possível quando você tem uma iluminação que é na direção da velocidade. Então, se por exemplo, se você tiver um cilindro se movendo nessa direção aqui, a área de seção reta seria a área da parte circular do cilindro. Agora, se você tiver uma velocidade nesse sentido aqui, você vai ter uma outra área de seção reta que vai ser a área de um retângulo, que é dado quando você corta o cilindro exatamente aqui no meio dele, onde você tem o máximo diâmetro dessa parte circular. Então ele vai formar um retângulo e esse retângulo vai ser a área de seção reta. Então isso vai ser dividido por 2. Não sei por que não colocaram esse 2 junto com a constante, mas o fato é que ele está sempre aí. Isso multiplica a velocidade ao quadrado. Outra expressão que também é usada, mas ela é válida só para uma esfera
que ela se move numa velocidade não muito grande, num fluido um pouco mais denso, como por exemplo água, a gente tem a expressão que é 6π vezes a viscosidade do meio. Então, viscosidade é meio que uma medida de quão pastoso é, digamos assim, o meio em que você se move, vezes o raio da esfera, vezes a velocidade. Então a gente percebe aqui que, ao invés de ter uma potência quadrática, a gente tem uma potência que é potência 1, né? Mas de qualquer forma, o comportamento geral continua sendo o mesmo. Conforme você vai ganhando velocidade, a força de arrasto vai aumentando e isso vai causando com que o seu ganho de velocidade vai diminuindo até que você chegue no valor de velocidade terminal. Então a expressão de velocidade terminal que a gente mais usa nos exercícios, a mais comum de aparecer, é utilizando essa expressão aqui para força de arrasto. Como que a gente determina essa expressão para velocidade terminal? É fácil, é só a gente imaginar que a gente está sujeito à condição de velocidade terminal, ou seja, a força de arrasto ela equilibra exatamente o peso. Então, a velocidade terminal implica em uma aceleração igual a zero. Esse terminal significa justamente isso, você não ganha mais velocidade, então sua aceleração necessariamente tem que ser zero. Então, a gente pode dizer, se a gente colocar aqui um eixo vertical y, que a força resultante em y vai ser igual a massa vezes a aceleração em y, que é nula. Então, a gente tem que a força de arrasto projetada em y mais o peso projetado em y é igual a zero. Olhando aqui para o nosso sistema de referência, a gente vai perceber que a força de arrasto ela é uma projeção completa no sentido positivo do eixo y e que a força-peso é uma projeção completa na direção negativa do eixo y. Então a gente pode escrever que a força de arrasto é simplesmente igual ao peso. Só que a força de arrasto ela é dada por essa expressão aqui, né? Só que, claro, considerando que a velocidade é a velocidade terminal. Então, c vezes ρ vezes a sobre 2 vezes a velocidade terminal ao quadrado vai ser igual ao peso, que é m vezes g. Como a gente quer determinar qual é a velocidade terminal, é só agora isolar esse valor e a gente vai obter o resultado que a velocidade terminal vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes m vezes g sobre c vezes ρ vezes a. Então a gente percebe que quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser o valor da velocidade terminal. Então se você pegar e soltar uma pedra e uma pena, você percebe que a pena demora mais para chegar no solo. Por quê? Porque a gente tem arrasto. Elas chegariam ao mesmo tempo no solo se você tivesse uma situação que tivesse vácuo. Mas a gente não tem isso. Então isso faz com que exista uma força de arrasto que vai fazer com que, se a altura for grande o suficiente, os dois corpos atinjam a velocidade terminal. Mas o fato é que, como a pedra tem uma massa maior, a velocidade terminal da pedra vai ser maior. Então, obviamente, ela vai chegar antes no solo. Outra coisa que a gente percebe é que a velocidade terminal vai ser tanto menor quanto maior for a densidade do fluido. Então, se você tiver lá um corpo se deslocando na água, a velocidade terminal vai ser muito menor do que se ele estivesse deslocando no ar. A área também é importante para o cálculo da velocidade terminal, né? A área de seção reta. O paraquedista, por exemplo, ele vai conseguir chegar no solo com uma velocidade segura, por quê? Porque em algum momento lá da queda dele, do salto de paraquedas, ele abre o paraquedas e isso vai fazer com que a velocidade ela caia e chegue a um novo valor de velocidade terminal que é muito menor do que quando o paraquedas está... O valor novo, né, é muito menor do que o valor anterior de quando ele não tinha o paraquedas aberto, né? Então, com essa velocidade terminal é seguro chegar no solo, com essa daqui nem tanto. Outra coisa que importa aqui também é esse coeficiente C. Esse coeficiente aqui está ligado à forma do objeto. Então, tem objetos que são mais aerodinâmicos que outros devido à forma que eles têm. Por exemplo, o desenvolvimento automotivo, isso é um fator importante aqui, verificar com que esse C seja o menor possível, que isso vai fazer com que o carro ele seja mais econômico, ele gaste menos combustível para poder se manter a mesma velocidade que um carro que seja menos aerodinâmico. Então agora com essa questão da velocidade terminal, fica fácil de resolver o problema dos N-filtros. Então, isso aqui com certeza foi pensado foi tirado de um livro em inglês, né, e lá eles usam na verdade um filtro de café que é diferente do nosso.
Ele parece mais um daqueles negocinho de colocar brigadeiro, né? Que ele é redondinho assim, então é mais fácil de soltar aquilo aberto, né? Esse café, filtro de café que a gente usa aqui, que ele vem esmagado na caixinha, e toda vez que a gente vai tirar ele sai de dois em dois, né? Ele não é bom para fazer esse tipo de experimento. Mas de qualquer forma, a forma dele não é muito relevante, desde que a gente pense na física da mesma maneira. Então a gente tem lá, se a gente soltar um filtro de café, ele demora uma distância, ele demora um tempo ΔT para percorrer uma distância h. Como que a gente vai determinar qual que vai ser a relação entre h para n filtros e h? Bom, em primeiro lugar, a gente pode pensar que h ali vai ser simplesmente a velocidade terminal vezes o ΔT. Notem que o valor da velocidade terminal vai ser atingido meio que instantaneamente. Por quê? Porque a gente vai ter essa curva aqui para a velocidade terminal. E a velocidade terminal vai ser tão menor quanto mais leve for o corpo. E um fio de café é muito leve, então a gente pode, para simplificar o problema, dizer que a velocidade terminal é atingida instantaneamente. Então, com isso, a gente pode dizer que, bem, a distância h vai ser vt vezes ΔT, que vai ser igual, então, a raiz quadrada de 2 vezes m vezes g sobre c vezes ρ vezes a vezes ΔT. Se eu tiver n filtros, o que vai mudar? Hn vai ser igual à velocidade terminal para n filtros, que vai ser maior, porque a gente tem mais massa, vezes ΔT também. Então eu posso escrever a expressão, que vai ser idêntica em forma, né? Vai mudar só o valor da massa, como sendo raiz de 2 vezes mn vezes g sobre c vezes ρ vezes a. Agora, se você tem n filtros, você vai ter mn, isso é simplesmente n vezes essa massa de um filtro, que eu chamei de m aqui em cima. Então a gente pode substituir essa expressão aqui dentro e escrever isso como sendo raiz de 2 vezes n vezes mn, aliás, mn não, agora é m, né, porque eu já estou substituindo mn por n vezes m, vezes g sobre c vezes ρ vezes a. Notem aqui o seguinte, que eu posso separar, aqui faltou ΔT, né? Eu posso separar isso aqui em duas raízes, como sendo raiz de n, que multiplica raiz de 2 vezes m vezes g sobre c ρ a, vezes ΔT. Notem que isso aqui nada mais é do que essa expressão aqui. Então isso aqui é h. Portanto, Hn é igual a raiz de n vezes h. Claro que a gente está considerando aqui qual que é o tempo para chegar no solo, né? Mas se a gente tiver lá largado a janela do prédio, a gente vai perceber que a relação entre a distância percorrida num certo intervalo de tempo, ΔT, vai ser que, se você tiver n filtros, a distância vai ser raiz de n vezes a distância que um filtro vai percorrer naquele mesmo tempo. É isso.